No nosso mundo, nós temos aquelas obras que são consideradas arte. E na minha opinião, Berserk é uma delas. Para você que não conhece Berserk, é um mangá que se passa no mundo fantasioso. E essa obra é genial. Ela fala sobre fanatismo, depressão, mal humano, entre muitas outras coisas. Nessa obra nós temos o nosso protagonista, o Guts. Desde pequeno, o Guts passou por muita coisa. E Berserk é uma daquelas obras que te faz refletir sobre a vida. Em sua vida, antes de Berserk e depois de Berserk. E essa obra te faz pensar muito, refletir sobre muitas coisas do mundo, da vida. Então eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Espero que você goste. Vamos lá. Embaixo de uma árvore onde várias pessoas tiraram suas próprias vidas, há um bebê supostamente morto. Uma mulher com a mente vaga pega esse bebê no colo. O homem diz: larga esse bebê, ele está morto. Mas o bebê cai no chão e mostra que ainda está vivo. Esse foi o começo da vida de Guts. O bebê, o jovem, o homem que desafiou o destino. Sabe? A minha relação com Berserk é meio complicada. Eu conheci Berserk pelo anime de 1997 e foi aí que eu conheci o Guts e o Bando do Falcão. Depois eu vi o anime de 2006, que embora não tenha a melhor das animações, ainda assim eu gostei pela narrativa e pelos personagens. E depois eu vi a Era de Ouro, que é incrível. Percebe-se que eu vi da forma mais aleatória possível. Só que na época, por eu ser mais jovem ou mais imaturo, eu não percebi todas as coisas que Berserk tinha para apresentar. Temas profundos como religião, fanatismo, cobiça, ódio, inveja, desejo, entre muitas outras coisas. Então eu fui para o mangá e aí eu comecei a entender tudo que o autor queria passar. Autor esse que infelizmente faleceu em 2021. E depois de um tempo eu finalmente entendi que o amor e a dedicação, toda a visão de mundo que o Kentaro Miura, autor de Berserk, queria passar com sua obra. Esse vídeo vai ser uma espécie de homenagem e também um pouco de tudo que essa obra e o Guts me fizeram pensar e sentir. Gratidão, foco, esperança. Eu sou grato. Berserk. O bebê então é levado junto com aquele bando de mercenários. Anos se passam, vemos então Shizu, mulher que o acolheu, perecendo. Vá, saia daqui, Guts. As mulheres falaram, mas Guts decide ficar ao lado da mulher que salvou sua vida até o último momento. Vemos então Guts, ainda jovem, ajudando o líder dos mercenários, Gambino. E embora essa cena seja bem chocante, é uma cena que nos diz muito sobre Guts. O personagem é um guerreiro desde que nasceu e que a vida dele sempre foi uma guerra, tanto literalmente, tanto metaforicamente. Vemos então que um cavaleiro morto cai em cima de Guts. Gambino bate em Guts com uma espada, mas Guts não chora. Ele simplesmente assimila a dor e segue em frente. O tempo passa e vemos Guts treinando com Gambino. Guts acerta Gambino e Gambino, sem pensar duas vezes, acerta Guts fortemente com a espada. Essa cena vai ser simbólica mais para frente, significando que ele sempre vai ter uma marca ligando ele ao seu passado, que é a cicatriz em seu nariz, que sempre vai fazer ele pensar de onde veio, tanto no sentido bom quanto no sentido ruim. Guts então vai dormir e do lado de fora de sua tenda ouvimos algumas pessoas dizendo que a culpa da morte da Shizu era do Guts e que eles deveriam ter deixado Guts morrer embaixo daquela árvore. O dia então amanhece e o Guts está treinando. 98, 99, 100. Guts balança a espada. Guts pensa que sua mente fica em paz quando ele está treinando com a espada. Aqui é muito simbólico para o personagem. Ele não se sente seguro com ninguém que está ao seu redor. A única coisa que deixa ele em paz é a espada. Algo que ele não pode se comunicar, nem abraçar, nem conversar. Apenas um pedaço de metal. A única coisa que ele pode contar nesse mundo. Gambino então aparece e dá um remédio para Guts colocar em sua ferida. Guts pensa, será que Gambino está culpado ao que fez com ele? 3 anos se passam, Guts está em uma guerra, aparentemente lutando na linha de frente. Pela primeira vez, com muito esforço, ele consegue matar seu oponente, mas ele cai. O inimigo iria matá-lo, mas Gambino salva. A guerra acaba e Gambino dá um elogio ao Guts pela primeira vez, ao que parece. Guts está na tenda, não consegue dormir. Um homem entra, agarra Guts e diz que o Gambino o vendeu por algumas moedas e o resto
resto vocês já podem imaginar. Isso mostra como Berserk é uma obra meio que atemporal. Ela quer retratar nosso mundo como ele é: crueldade, injustiça, ganância, a apatia que o ser humano tem pelos próprios semelhantes. Guts se encontra com Gambino de manhã. Gambino aparentemente não sabe o que aconteceu com Guts. Isso faz Guts pensar: será que ele não sabe o que aconteceu comigo? Guts decide perguntar para Gambino, mas desiste. Guts vai então treinar. É interessante aqui que no último quadro do treino, os olhos de Guts já estão diferentes, como uma fera que despertou do seu repouso, com ódio que começaria a percorrer seu coração. Vamos então para outra batalha e vemos Guts em um cavalo e o homem que abusou dele olhando para ele com um sorriso. Guts então só vira a cara e a batalha começa. No meio às árvores, Guts apunhala do homem que o abusou. Então pergunta: quem me vendeu? Diga! E mata o homem antes que ele possa falar. No final da batalha, vemos que Gambino foi gravemente ferido, perdendo uma perna. Guts fica pensativo, então lembra que Gambino sempre o tratou mal, e então toca a marca em seu rosto que Gambino fez. Gambino, alucinando, então grita: não, espere, não morra, Shizu, a mulher que salvou Guts. Guts então segura a mão de Gambino e diz: esse não é você, esse não é você. Uma observação é que aqui imaginamos a confusão de Guts. A mulher que o salvou morreu, ele de certa forma acha que isso é culpa dele, e o Gambino, o único homem mais próximo que ele poderia chamar de pai, está à beira da morte, e o Guts pensa: ele realmente me vendeu? Não, sim, ele sabia o que aconteceu? Temos que lembrar que Guts também é muito jovem. Então o tempo se passa, temos outra guerra, e Guts mata o general inimigo. Voltando para casa, vemos Guts correr até Gambino, mas Gambino trata com desprezo. Ouvimos algumas pessoas falando que o Gambino está muito bem, porém ele ouve e se revolta com essas pessoas. Vemos então que Guts, frustrado com o jeito que o Gambino o tratou, Guts então se deita e em pensamentos que mais cedo pensou em desistir dessa vida e que talvez amanhã ele não estará mais vivo. Mas antes de dormir, Gambino, que está bêbado, aparece e ataca Guts e diz que é tudo culpa do Guts, que ele pensou que Guts iria morrer rápido quando ele achou aquele bebê no chão, que se recusava a morrer. Gambino raivosamente diz que Guts é cria do mal e que ele deveria ter morrido muito tempo atrás embaixo daquela árvore. Gambino então tenta matar Guts, mas Guts rapidamente pega sua espada e se defende. Guts cai no chão, então é revelado que Gambino realmente vendeu Guts por apenas 3 moedas de prata. Gambino então ataca Guts, mas por instinto Guts revida, mas seu olhar está totalmente magoado. Guts então mata Gambino. Gambino então cai em cima de Guts, morto. Antes de se dar conta do que estava acontecendo, outros membros do grupo apareceram e logo pensaram que Guts tinha assassinado Gambino. Guts então foge, pega o cavalo e sai em retirada, se perguntando por que isso está acontecendo com ele. E aqui podemos ver claramente a mensagem de que é quase como se o destino quisesse Guts morto. Os mercenários, pensando que Guts assassinou Gambino, foram atrás dele. Guts então toma uma flechada, cai de um penhasco. E aqui temos um dos meus quadros preferidos de Berserk, que é o Guts caindo, olhando para o céu. Eu acho a cena tão simbólica e tão linda, mesmo estando à beira da morte, praticamente. É como se em meio a toda a escuridão da vida do Guts ainda sobrasse alguma luz no fim do túnel. Guts então se levanta, pega sua espada e enquanto caminha, pensa se teria sido melhor se ele morresse e que só acontecem coisas ruins com ele. Essa cena me pega muito porque tanto eu como você, alguma vez na vida, com certeza, já passamos por alguma situação assim. Como se não fosse pior, aparece uma alcateia de lobos nesse exato momento. Guts então olha para os lobos com um olhar de desistência e os lobos o atacam. Então Guts se dá por vencido. Os lobos atacam e ele morre. E assim acaba Berserk. Se curtiu o vídeo, já inscreva-se no canal. Brincadeirinha, galera. Quando
quando os lobos iam matar o Guts, por instinto, ele mata um deles e depois mata outro, então outro, então outro. Mesmo depois de tudo que ele passou, das tragédias e traições, o corpo e a alma dele almejam viver. Seu espírito não se deu por vencido. O seu coração quer continuar batendo. Eu acho o simbolismo dessa cena tão forte, tão bonito, tão poderoso. É basicamente, não desista, independente do que está acontecendo com você. Então ele cai e, por ironia do destino, ele é achado por outro bando de mercenários. É intrigante pensar que ele derrotou o destino por um momento e um tempo depois o próprio destino colocou ele na trilha mais uma vez. Um tempo depois disso, Guts começa uma nova vida guerreando, encontrou amigos que podia confiar e arriscar sua própria vida por esses amigos, mas foi seu amigo mais fiel e o traiu, deu a maior facada de sua vida. Então ele caiu em trevas mais profundas de que nunca antes vistas. Foi levado pelo ódio, dedicando a matar tudo que passar pela sua frente, sem pensar duas vezes. Mas então, mais uma vez, o tempo passou e ele conseguiu mais uma vez encontrar companheiros e pessoas que ele podia confiar. E aparentemente, nesse momento, ele tinha encontrado a paz. Então, temos essa simbólica cena emblemática, onde ele está treinando e a espada sai de sua mão, caindo na água. Eu acho que essa é a minha terceira cena favorita de Berserk. Tão simples e tão simbólica. Essa cena significa que talvez o Guts possa deixar tudo para trás. O seu corpo já não quer mais lutar e viver com ódio. Talvez ele possa viver ali com seus companheiros pacificamente, depois de tudo que ele passou, toda a traição, todo o ódio, toda a mágoa, todas as quedas, ele finalmente se ergueu, possa descansar em paz. E temos essa cena dele falando, eu sou grato. Naquele momento o Guts entendeu que tudo que ele passou o deixou mais forte. E por coincidência, uns capítulos depois, Kentaro Miura faleceu. É tão doido pensar que ele colocou tudo nessa obra, toda a vida dele, literalmente, simbolicamente, e literalmente a alma dele, tudo que ele queria passar. Eu acho isso tão bonito e forte. Então é isso aí, galera. Essa foi minha homenagem a Kentaro Miura, a Berserk. Isso foi só um ponto da história, eu recomendo você ler. Se você curtiu, aconselho que inscreva-se aí, por favor, para ajudar. E tamo junto, valeu.